Muito bom dia a todos vocês nessa manhã que estão neste momento com o coração aberto para receber a boa e preciosa palavra de Deus. Que a palavra do Senhor nesta manhã possa entrar no seu coração aberto, preparado para ouvir a boa palavra do Senhor. Aquilo que está escrito na Bíblia, nas Santas Escrituras, onde é a própria voz do Senhor que fala conosco, Deus falando, Deus nos orientando, nos instruindo em nome de Jesus nesse dia, para a glória de Deus. Amém? Hoje eu quero tratar de um assunto onde eu quero falar para vocês sobre a parábola do semeador, onde o Senhor Jesus ele nos orienta, ali ele falando através da sua palavra, onde ele enfatiza que o semeador saiu a semear e a semente caiu em diversos tipos de terra, que essa terra representa o seu coração, onde as sementes caíram à beira do caminho, caíram entre os espinhos, entre as pedras e também na terra boa. Então vamos entender e compreender o que a palavra do Senhor tem para nos ensinar nesse dia. Mateus capítulo 13, versículo 1. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se grande multidão em pé diante dele, de maneira que, entrando num barco, ele se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra o suficiente, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então note que aqui no versículo 1, Jesus declara assim, Jesus tendo saído de casa naquele dia. Note que o semeador, eles têm que estar andando, vai semear algo parado. Note que Jesus não ficou em casa, não ficou parado, e ficou assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao redor dele, onde foi necessário ele entrar num barco, e toda a multidão estava em pé na praia, ou seja, Jesus foi até um local onde ele subiu num barco, e a multidão seguia, o acompanhava, ou seja, estavam diante dele para aprender do Senhor Jesus. Aí onde o Senhor Jesus dá essa mensagem através de uma parábola. Aí os discípulos não entendendo, não discernindo o que o Senhor Jesus quis dizer com a parábola do semeador, aqui no versículo 18 do capítulo 13 mesmo de Mateus, ele diz assim, onde ele vai explicar a parábola, o significado da parábola do semeador. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Se Jesus diz que é necessário escutar, dar atenção, então vamos escutar, vamos ver o que o Senhor tem para nos revelar nessa palavra. Ouvindo alguém a palavra do reino, ou seja, a palavra de Deus, e não atentando, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Esta é o que foi semeado à beira do caminho. Então note que a semente que caiu na beira do caminho, que é a palavra de Deus, e não entrando no seu coração, ou seja, a palavra não morando, você não armazenando a palavra no seu coração, vem o maligno logo e arranca, ou seja, arrebata
o que foi semeado, ou seja, a palavra que foi pregada. Então o que você tem que fazer com a palavra? Você tem que guardar a palavra no seu coração, para que senão o maligno venha e arranque o que foi semeado no seu coração, e até o que foi semeado, essa é a que foi semeado pela beira do caminho. Então note que o seu coração tem que estar preparado para receber a palavra. Então note que a semente que cai à beira do caminho é aquele coração que, não entendendo, aquela pessoa que não entende a palavra, não consegue discernir a palavra. Se ela não se esforçar, se empenhar, o maligno vem e arranca, ou seja, rouba a palavra do coração da pessoa. Versículo 20. Porém, o que foi semeado entre as pedras é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Note que a outra opção aqui, porém a semente que foi semeado entre as pedras é aquela pessoa que ouve a palavra, ela recebe a palavra com alegria. Ela diz, nossa, que palavra bonita, que palavra maravilhosa, E ela recebe a palavra com alegria. No 21 fala assim, mas não tem raiz em si mesmo, ou seja, não está edificado na palavra. A palavra ainda não criou raiz no coração dela, Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, ou seja, aquela pessoa que ela recebe a palavra com alegria, mas não dura muito tempo, ou seja, e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, ou seja, por ela não ter uma raiz fixada no seu coração, a palavra de Deus, ao chegar a angústia e a perseguição por causa da palavra, a pessoa se ofende, ou seja, um momento de aflição, um momento de perseguição, onde as pessoas vão dizer, mas agora você é crente, agora você não pode ir mais em lugar nenhum, agora você vai ficar vivendo essa vida chata, essa vida sem graça. Então a pessoa vai se ofender, porque a palavra ainda não está enraizada no coração da pessoa, a pessoa logo se ofende e acaba também abandonando, devido às perseguições, às angústias, aquilo vai afetar o coração da pessoa. Então a semente nasceu, mas não está enraizada, ainda não tem uma firmeza no coração da pessoa. Outra opção, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, a semente que cai entre os espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, ou seja, até dar o exemplo, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, ou seja, as luxúrias, os cuidados deste mundo, ou seja, o que o mundo tem te ofertado, lazeres, diversões, opções, Então essa pessoa ouve a palavra, mas os espinhos, ou seja, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, Ou seja, os prazeres da carne, os prazeres deste mundo, A pessoa por buscar uma fama ou querer viver uma vida desgarrada, que desagrada a palavra de Deus, essas seduções pelas riquezas, ou seja, a pessoa para buscar uma riqueza, uma fama, ela passa por cima da palavra de Deus. Então, essas seduções, esses prazeres do mundo sufocam a palavra e ela fica infrutífera, ou seja, a pessoa não consegue produzir o fruto do Espírito de Deus, do Espírito Santo, Então essas são as qualidades do coração de cada pessoa, Porque a palavra é pregada para todos, mas em cada coração, ou seja, em cada vida, em cada coração, a semente cai, Mas vai ter corações que vai representar a beira do caminho, Que é a pessoa que ouve, mas não entende, o maligno vem e arranca. Depois vai ter o outro coração que a semente cai, que é entre as pedras,
A pessoa até recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, ou seja, ela não está fortalecida, né? Ela tem, antes é de pouca duração, ou seja, a palavra fica pouco tempo no coração da pessoa, a pessoa se esquece. Aí quando vem a angústia, a perseguição por causa da palavra, né? Aí a pessoa acaba desistindo, logo ela se ofende e abandona. A terceira opção, o terceiro coração, é aquele coração representado pelos espinhos. É o que ouve a palavra, né? Ele ouve a palavra, ele escuta, ele entende, mas os cuidados deste mundo, ou seja, os prazeres desse mundo, né? As seduções pelas riquezas sufocam, né? Ou seja, os prazeres deste mundo, os prazeres carnais, sufocam a palavra, ou seja, vai matar a palavra e ela fica infrutífera, não produz frutos, né? Frutos do Espírito, né? Frutos para o reino, não vem acrescentar nada para Deus. Agora o versículo 23 é o que eu e você temos que buscar, né? Eu me empenho, né? Eu particularmente me empenho nesse versículo 23. Mas a semente que foi semeada em boa terra, que é o que ouve e compreende a palavra, né? Você vê que a pessoa ouve na terra boa. É a pessoa que ouve a palavra de Deus, compreende, ou seja, consegue discernir, né? Consegue compreender, pegar o espírito da palavra, a revelação. Essa pessoa que ouve e compreende a palavra, ela dá fruto e produz 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Note que eu e você temos que lutarmos para que o nosso coração seja boa terra todos os dias. Ou seja, todos os dias nós recebemos a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é uma semente, né, espiritual, e o nosso coração tem que ser a boa terra, para que a palavra de Deus entre, caia na boa terra, germine, cresça, crie raiz, ou seja, se fortaleça e venha a produzir frutos. Né? Que frutos são esses? 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1? Eu entendo da seguinte forma, que pode ser os frutos do Espírito Santo, né? Que é o coração da pessoa criar amor, bondade, benignidade, longanimidade, temperança, mansidão, fé, né? São os frutos do Espírito Santo que vai trazer uma mudança na vida dessa pessoa. E também essa pessoa, ela tem condições de produzir frutos para o reino, ou seja, é a pessoa que ouve a palavra, entende, compreende e Deus capacita, e a pessoa também tem condições de levar a palavra para outras pessoas, ou seja, multiplicar, né? 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Nessa proporção, né? Deus nos concede essa graça, a graça de Deus. Então, note que em um culto ou numa pregação, ou até mesmo aqui você que está ouvindo essa mensagem, a palavra que é a semente, ou seja, a semente que é a palavra de Deus, é isso que o semeador está semeando. Ou seja, o pregador ele está sendo representado, né, simbolicamente como semeador. Então a semente que é a palavra de Deus, ela é semeada. Todo mundo ouve a mesma palavra, mas cada pessoa tem um coração. Então, né, vai ter semente que vai cair no coração que está à beira do caminho, né? Mas ela não entendendo, o maligno vem e arranca, né? Que é aquela pessoa que ouve, mas por ela não entender, né? Ela não entendendo a palavra, ela dá a oportunidade, o maligno arranca. A segunda é a pessoa semeando, que é entre as pedras, e representa a pessoa que ouve, recebe até a palavra com alegria, mas porque ela não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, ou seja, a pessoa recebe a palavra com alegria, mas ela dura pouco. Ou seja, aquela pessoa que não permanece no caminho do Senhor, ela está sempre voltando atrás, ela está sempre tendo uma recaída. Aí quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, essa pessoa se ofende. Ou seja, a pessoa ainda não tem um coração preparado para viver uma vida com Deus.
E o que foi semeado entre os espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, ou seja, os espinhos, a sedução, as riquezas, os desejos de se enriquecer, de ser famoso e de conquistar algo aqui no mundo, sufoca a palavra, ou seja, a palavra perde força na vida da pessoa. Os prazeres da carne, os prazeres desse mundo ultrapassam, ou seja, ela acaba sufocando a palavra, né? E logo a pessoa se ofende, né? E ela não produz fruto, ela fica infrutífera. Mas aqui no versículo 23, mas aqui foi semeado em boa terra, ou seja, um coração limpo, um coração puro, um coração preparado para receber a palavra. É o que ouve a palavra e compreende a palavra. E essa pessoa dá fruto e produz 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Então essa é a palavra de Deus, né? Que deve cair como uma semente no seu coração. E você, eu e você temos que estar nos lutando a cada dia para que o nosso coração venha a ser a boa terra, para que a semente de Deus, que é a palavra do Senhor, possa nascer na sua vida e produzir frutos, né? Frutos para o reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que palavra bonita, que palavra maravilhosa. Que o seu coração venha a ser esse coração, a boa terra, que venha produzir frutos, frutos para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Esse é um prazer compartilhar essa palavra com você, em nome de Jesus. Que nesse dia Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo, que você fique na paz e que Deus fale muito mais ao seu coração em nome de Jesus. Fique com esse louvor, ouça esse louvor que ele vai te edificar muito mais em nome de Jesus Cristo. Fique na paz, que Deus o abençoe, te prospere e te dê sabedoria nesse dia, em toda a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, fique na paz e até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Saiu o semeador a semear a semente do amor para nos restaurar. Lançou as sementes e uma caiu à beira do caminho e as aves a comerão. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo morreu, porque sem raiz a semente logo seca. Sem o semeador a vida não há. Outra caiu entre os espinhos, eles cresceram e a sufocaram. A outra semente caiu em mim, ela achou um lugar pra germinar, e o amor de Deus me restaurou, e darei muitos frutos quando aí